Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao curso As Raízes Filosóficas do Globalismo. Para quem viu o curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos da Civilização Ocidental, esse curso vai ter um formato parecido. Você já viu detalhes sobre o formato do curso na aula piloto, enfim, naquele material introdutório, preparatório que você já conhece. Então, hoje, né, e aqui principalmente, a gente vai partir mais direto para o assunto já aqui na primeira aula, na aula 1. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se ambientados, sintam-se à vontade para tirar eventuais dúvidas, entrar em contato, enfim, mas espero que nem seja necessário, porque todos compreenderão tudo com clareza. Então, sejam bem-vindos ao curso As Raízes Filosóficas do Globalismo. Neste curso, diferentemente do curso Jordan Peterson, para quem o fez, e quem não o fez pode fazê-lo também agora, eu vou estar utilizando uma apresentação do PowerPoint, então eu vou aparecer num quadradinho menor aqui da tela para focar a apresentação, que vai ter detalhes que vocês precisam visualizar e eventualmente vão até poder printar para fazer pesquisas posteriores, caso queiram, tá ok? Então, vamos lá. Então, seguimos aqui com o PowerPoint para o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo. Para quem eventualmente ainda não me conhecer, eu sou o André Assi Barreto, co-host do podcast Oliver Talk. Talvez você me conheça pelo Oliver Talk, talvez me conheça pelo curso Jordan Peterson, talvez você esteja me conhecendo agora nesta oportunidade. Tá? Então, meu nome é André Assi Barreto e eu sou formado em filosofia, história e tenho uma relação bastante próxima e profunda com os assuntos das relações internacionais, da ciência política, tá? Mas sou mestre em filosofia. Então, aqui estamos para o curso, a aula introdutória, onde a gente vai trabalhar com algumas definições do assunto globalismo. Então, vamos aqui. Então, essa primeira aula, ou primeira parte do curso, né, isso é importante compartilhar com vocês, esse curso ele foi pensado para ser uma tacada só. Mas é claro que, porque ninguém tem tempo de ficar 2h30, 3 horas, ou que seja 2 horas, seguidas para fazer o curso. Então, eu fragmentei os momentos lógicos do curso em 4 partes, que no fim são as 4 aulas. Tá? Então, parte 1. Por que o curso? Né? Então, vejam, globalismo é um tema que está cada vez mais popular, está cada vez mais na mídia, que muitas vezes aparece de maneira desacreditada, aparece como uma teoria da conspiração. Então, eu vou trazer as definições, vou trazer as teorias, vou contrastar com a globalização, que é uma confusão que muita gente pratica, muita gente comete essa confusão. Globalismo, globalização, globalismo não existe, globalismo é teoria da conspiração. Então, nesse primeiro momento, eu vou cobrir todas essas problemáticas nessa parte 1, tratando aí do porquê o curso, né? Por que é necessário um curso sobre globalismo. Então, prosseguindo aqui, cosmopolitismo. Então, muita gente, quando pessoas contra o globalismo, antiglobalistas, nacionalistas, enfim, conservadores, vão tecer críticas ao globalismo, os defensores do globalismo gostam de confundi-lo com cosmopolitismo. E a gente vai voltar na palavra cosmopolita, cosmopolitismo, diversas vezes ao longo do curso. Então é importante que todos entendam desde já o que é, a que se refere. Então, o cosmopolitismo, né, como a própria palavra diz, cosmos quer dizer totalidade, nesse caso aqui, né? Cosmos, em outros contextos, quer dizer o universo, a ordem da realidade. Nesse contexto aqui, quer dizer o todo. E politismo vem de polis, cidade. Então, a ideia de que todo o universo do real constitui a cidade de todos. Então, todo mundo é cidadão do todo. Não existe ou não é relevante as diferenças nacionais, de Estado-nação e por aí vai. Então, nós retomaremos o assunto cosmopolitismo em outros momentos, essa ideia de uma cidadania do mundo. Né? Então, portanto, não importa se você nasceu no Brasil, se você nasceu na Espanha, se você nasceu nos Estados Unidos. Todos os seres humanos são como cidadãos do mundo, são espécies de cidadãos do mundo.
Então, o cosmopolitismo ele vai estar se referindo a isso e a gente vai tratar disso. Muitas vezes, o cosmopolitismo ele também aparece ou como sinônimo ou como algo profundamente atrelado ao multiculturalismo, né? Então é a ideia de que e essas ideias multiculturalismo, cosmopolitismo, globalismo, globalização, tudo isso normalmente a mídia vai fazer uma maçaroca, uma confusão a esse respeito. Eu vou tratar disso daqui a pouco. E muitas vezes as pessoas lidam mal com esses conceitos e confundem tudo. Então muitas vezes as pessoas acham que globalismo ou esse cosmopolitismo é aquela pessoa que vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na Irlanda, aí ela vai para um lugar onde tem outros estudantes do mundo fazendo intercâmbio e todo mundo dialoga entre si, em inglês, assiste um filme, vai ao cinema assistir um filme iraniano e depois saem para jantar num restaurante chinês. E as pessoas acham que esse acesso a múltiplas culturas, esse multiculturalismo, é fruto do globalismo e é um valor em si mesmo, é uma coisa em si mesmo boa, e que quando algumas pessoas falam contra o globalismo, elas estão batendo nisso. Você não quer isso, você não quer que exista esse intercâmbio cultural, essa interculturalidade. Muitas vezes as pessoas tratam a questão desses termos, mas isso diz respeito a uma confusão conceitual que a gente vai esclarecer aqui ao longo do curso também. Eu coloquei essa imagem aqui, uma imagem totalmente arroz com feijão, não é nada genial, mas é para ilustrar para vocês essa ideia de, eu não sei se essa imagem é das Nações Unidas, mas poderia ser, todas as bandeiras juntas, em pé de igualdade, como se as diferenças não importassem, enfim, é uma ideia que pode ser deduzida desse tipo de imagem, não é a única ideia que pode ser deduzida, mas é uma ideia que pode ser deduzida, e as pessoas gostam de confundir, gostam de tomar globalismo como essa ideia de uma convivência harmônica de todas as nações e uma aceitação das verdades e das culturas de todas as nações que existem. As pessoas gostam muito de confundir todas essas coisas. Então, prosseguindo aqui, muita gente trata, como eu disse, o assunto globalismo como uma teoria da conspiração. Eu já usei várias linhas argumentativas para refutar essa afirmação. Uma delas que eu uso, eu falo, bom, as pessoas estão discutindo globalismo. Então, como é que tem tanta gente discutindo uma coisa que não existe? Como é que tem tanta gente discutindo uma coisa que é uma teoria da conspiração? E eu peguei esse exemplo aqui, dentre vários, dentre muitos, é um print de um debate entre o Nigel Farage e o Vincent Fox, que foi presidente do México, e o tema, a moção do debate, era nacionalismo versus globalismo. Então, peraí. Então, alguém ainda até poderia dizer, mas o Nigel Farage é um extremo-direitista que acredita. Tudo bem, mas e o oponente dele? O oponente dele estava tomando... Então, assim, essa afirmação ela não é do Nigel Farage, ela é dos dois. E o Vincent Fox é um político que assumiu o lado do globalismo. Então, o Farage estava defendendo o nacionalismo, o Vincent Fox estava defendendo o globalismo. Você está dizendo que dois renomados políticos, dois políticos importantes, mundialmente conhecidos, estão discutindo uma coisa que não existe? Estão discutindo uma teoria da conspiração? Isso é uma grande bobagem. Isso não faz muito sentido. Então, esse é um dos caminhos possíveis. Esse é um caminho mais prático e mais rápido, quando alguém falar para você que globalismo é uma teoria da conspiração. Mas aqui o curso vai oferecer um background teórico também, para você refutar esse tipo de coisa. Mas como eu apontei aqui, um debate. Então, políticos, as pessoas estão debatendo o assunto globalismo, o problema do globalismo. Como é que você pode afirmar que globalismo não existe ou que globalismo é uma teoria da conspiração? Então, o mundo inteiro está sendo enganado, não faz muito sentido. Então, é um caminho um pouco mais curto aí para se refutar a teoria, o globalismo como uma teoria da conspiração. Qual que é a minha perspectiva aqui um pouquinho sobre esse assunto? Então, como eu disse, a minha formação em filosofia e em história, com um forte interesse em ciência política e, por consequência, em relações internacionais. Eu não tenho formação acadêmica oficial em relações internacionais, mas quem já me conhece, quem me acompanha fora daqui,
sabe que esse é um assunto que eu trato publicamente há pelo menos 5 anos. Eu leio os autores acadêmicos da área, leio outros autores, consulto fontes. Então, mas eu não tenho aqui a dizer que é um autodidatismo, é um assunto que eu tenho um interesse como hobby, entre aspas, hobby não no sentido de diversão, mas um assunto que não é o cerne da minha pesquisa acadêmica, mas que me interessa muito. Então, eu leio bastante e as minhas análises costumam ser bastante coerentes, bastante funcionais. Então, eu acredito que isso, se não está claro, ou se não estava claro, ou para quem não sabia, fica aí registrado. Tá? Então, se você procurar aí, principalmente no Senso em Comum, eu tenho muitas análises no escopo das relações internacionais e, modéstia à parte, a maioria delas acertadas. Eu falei muito de Brexit nos últimos anos e as minhas análises sempre foram muito pontuais e muito acertadas. Brexit, aliás, que é um tema que dialoga aqui com o nosso assunto globalismo. Com o assunto globalismo, sim, mas com o assunto do curso nem tanto, porque a gente vai falar das raízes, das origens do globalismo e não exatamente do globalismo nos seus tentáculos atuais. Né? Então, eu possuo aí um autodidatismo e uma voz pública em relação à política externa, relações internacionais e o papel do Brasil dentro dessas discussões. E quando a gente vai falar de assuntos de relações internacionais, de política externa, etc., a gente tem um problema que é o problema da informação. Então, no Brasil, a menos que a pessoa faça algo como aquilo que eu faço, vá buscar as fontes, cruze dados, a probabilidade da pessoa ser mal informada ou até desinformada é muito grande, porque a informação que chega aqui é uma informação papagaiada. Né? Normalmente, todos os órgãos de mídia brasileiros, eles replicam o noticiário internacional a partir da Reuters. Tá? Então, assim, isso daqui nem é sequer uma crítica a Reuters em si, embora ela possa ser criticada. Né? Sem dúvida nenhuma, ela é um conglomerado de mídia aí, simpático ao globalismo. Mas nem esse o ponto. O ponto é você focar tudo em uma única fonte. Inclusive, espera-se que o jornalista seja um sujeito que cruza informações, né? Que pesquisa em várias fontes e cruza para transmitir, para fazer o seu papel de mídia, né? Mediar com o público. Mas, na prática, isso não acontece. Então, o que a gente tem é uma replicação, uma papagaiação, né, para usar um termo mais chulo, uma replicação do que a Reuters diz. Então, a Reuters ela é reverberada pela mídia local, pela mídia brasileira. Então, a cobertura de política externa no Brasil é, primeiro, ruim e amadora, e então, ideologicamente enviesada. Então, eu sempre costumo fazer essa distinção. Antes da gente falar que a cobertura de política internacional, de política externa do Brasil, ela é enviesada, ela tem um lado ideológico de esquerda, marxista ou globalista, antes disso, ela é ruim. Né? Então, mesmo esse papel que ela faz mal. Ela poderia fazer bem, mas ela faz mal. Né? Porque é muito amadora, e eu vou colocar um exemplo de tantos possíveis daqui a pouco. Mas isso também é um ponto que eu coloco. Então, se a pessoa não se der conta desses problemas, ela vai estar sempre muito mal informada a respeito desses assuntos. A mídia traz informações replicadas, a cobertura é ruim e amadora e depois ideologicamente enviesada, então você está vendo só um lado muito recortado e muito mal transmitido. Então, quando a gente pega Estadão, Folha, enfim, os principais aí replicadores dessas notícias, eles fazem o quê? Eles não têm nem uma coisa, eles fecham contratos com com órgãos de mídia internacional e traduzem, né? Ou seja, quando você traduz da CNN, do New York Times, do Washington Post, como eu coloco aqui, quando você faz a tradução, isso é muito ruim porque amputa aquele trabalho de cruzamento. Né? Se o jornalista brasileiro fosse pesquisar e produzir a notícia de relações internacionais, de política externa, ele poderia, nem que fosse com 2 fontes apenas, cruzar as informações. Mas, como ele simplesmente traduz, como simplesmente é traduzido, pressupõe-se que o jornalista que escreveu a matéria original fez isso, e normalmente ele não fez, ou ele é ideologicamente enviesado, e apenas se copia e se reproduz isso aqui. Então, vejam, por que eu estou colocando tudo isso neste curso, nesta aula? Porque tudo isso é uma pedra no sapato, é um problema, é um empecilho
para se estudar globalismo com seriedade no Brasil. Tá? Então, a gente tem esse problema, entre outras coisas, mas muito por causa disso também, devido à ruindade da mídia em fazer o seu trabalho. Aqui, eu disse que ia trazer um exemplo para vocês. Isso daqui é um exemplo da edição impressa do Estadão, do dia 26/4/2019. Era uma matéria que estava falando da cobertura do relatório do procurador-geral Mueller, Robert Mueller, sobre aquela história de que o Donald Trump foi beneficiado pela Rússia nas eleições de 2016. Então, quem conhece mais ou menos a história sabe, houve essa acusação, olha, os russos interviram na eleição para favorecer o Donald Trump e prejudicar os democratas. Foi feita uma longa investigação na qual se chegou a uma conclusão de que, na verdade, não teve nada disso e o que teve é impossível linkar, é impossível conectar com o Donald Trump. Mas esse não é nem o ponto, só estou aqui mostrando para vocês do que trata a história. Olha como o Estadão traduziu um tweet do Donald Trump a respeito dessa discussão. Então, olha só, reação do Donald Trump, presidente americano. Há falsas afirmações sobre mim no relatório louco do Mueller, escritas por 18 democratas raivosos que odeiam de Trump. Olhem o absurdo disso. Então, assim, quando eu falei que é amador, veja, colocar o tweet isolado, etc, etc, essa coisa de atacar o Donald Trump pelo tweet, isso seria o aspecto ideológico. Mas antes de ser ideológico, é ruim. Os caras não se deram, jogaram o tweet no Google Tradutor, que nem precisava, porque quem tiver um conhecimento, assim, acho que básico de inglês, conseguiria traduzir esse tweet, mas eles jogaram numa plataforma de tradução, sequer revisaram e publicaram na edição impressa no jornal. Ou seja, isso não passou por revisão alguma. Os caras traduzem de maneira totalmente acrítica. Tá? Então, assim, esperar... Eu já antecipei alguma coisa, mas esperar que a mídia, os jornalistas, eles terão a competência de distinguir conceitos, né? Distinguir globalismo, de globalização, de cosmopolitismo, de multiculturalismo, é ilusão. Os caras não sabem nem traduzir um tweet de 20 palavras. Então, a gente realmente precisa... Então, assim, eu acredito que o público deste curso já saiba disso, e se não sabia, está concordando comigo agora. Mas você precisa replicar isso. Tá? Não a cobertura de imprensa, a cobertura de política internacional da mídia brasileira é amadora, inaceitável. Tá? Ponto. E aí eu acabei de evidenciar isso para vocês, e isso traz um baita problema na hora que a gente vai discutir algo como o globalismo. Então, o que é o globalismo, afinal de contas? Isso é um assunto que vai voltar, né, ao longo da exposição, mas eu quis trazer aqui como uma primeira elucidação a definição do Felipe Martins, né, o nosso querido Felipe Martins, aí, assessor de assuntos internacionais do presidente. Então, o Felipe, ele diz algumas coisas aqui. O que é o globalismo? Né? O globalismo é a ideologia que preconiza a construção de um aparato burocrático. Então, globalismo, ele é uma ideologia e ele tem a ver com poder e com estruturas de poder. E ele é uma estrutura de poder que depende, que prescreve, né, que exige a construção de um aparato burocrático, né? Agigantamento estatal e esse tipo de coisa. Isso é algo importante de se ter em mente. Então, o globalismo é a ideologia que preconiza a construção de um aparato burocrático de alcance global, centralizador e pouco transparente, capaz de controlar, gerir e guiar os fluxos espontâneos da globalização de acordo com certos projetos de poder. Então, olha só, o globalismo, por definição, ele é algo mais amplo que a globalização. Tá? E aí, quando se tenta implementar projetos globalistas, muitas vezes esses projetos globalistas visam, entre outras coisas, tutorar a globalização. Tá? Então a gente vai ver direitinho o que é globalização, mas a globalização ela é um processo especialmente, particularmente econômico. Não apenas, eu admito, e todos admitem, mas ela diz respeito muito à economia. Né, a capacidade de você ter uma empresa americana que produz na China
e os produtos chegam de maneira acessível no Brasil. Isso é globalização e isso, no geral, né, pelo menos numa primeira camada, isso é bom, isso é algo positivo. Aí, muitas vezes, quando a gente vai falar de críticas ao globalismo, normalmente o liberal, essa é uma coisa que o liberal vai ter alguma dificuldade de entender também, porque ele está entendendo globalização e ele está entendendo economia. E vocês sabem, os liberais eles prestam muita atenção, às vezes, só na economia, né? Ou atenção demais na economia. Fala, não, mas o globalismo não existe, porque existe a globalização e a globalização é boa. Não. Globalização é, mormente, né, principalmente, um processo econômico. E o globalismo, onde ele tenta se estabelecer como uma ideologia de poder, ele vai criar um aparato burocrático, então é uma coisa que todo liberal deveria criticar, porque os liberais são contra o agigantamento do Estado, e que quer justamente tutorar a economia, que é outra coisa que os liberais supostamente são contrários. Claro que a globalização ela não diz respeito apenas a isso. Claro que a globalização, por exemplo, existe uma globalização da informação, né? Então, todos nós hoje, por meio de aplicativos de conversa, a gente pode conversar com qualquer pessoa, em qualquer horário, muito rápido, esteja onde a pessoa estiver no mundo, desde que ela tenha uma conexão com a internet. Isso também é um exemplo de globalização. E isso não é apenas econômico. Mas, quando a gente vai falar do globalismo, a gente não está... Globalismo é uma coisa que entra em contraste com todas essas. Então, globalismo não é o processo econômico da globalização e globalismo não é algumas consequências da globalização, como, por exemplo, que a comunicação esteja também global. Globalismo é uma ideologia que tem uma estrutura de poder que demanda aparato burocrático. Então, já caminhamos bem aqui. Continuando. O globalismo, por outro lado, é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização. Aquilo que eu disse, o globalismo ele é maior, ou se propõe a ser maior que a globalização, e quer tutorá-lo para uma certa ala, para uma certa vinculação ideológica. Com a finalidade de promover uma transferência do eixo de poder das nações. Então, olha só, o globalismo, um ótimo candidato oposto 180 graus do globalismo é o nacionalismo. Então, o que um nacionalista vai fazer? Ele deposita a sua confiança na nação, no Estado-nação. Ele quer que a nação seja um polo importante, ele quer que a nação seja um polo de poder, né? As decisões a respeito de uma nação têm que ser tomadas dentro dessa própria nação. Então, tudo isso são ideias que um nacionalista propõe. E o globalismo ele está se opondo ao quê? Justamente a isso. Ele quer uma transferência do eixo de poder das nações para um corpo difuso de burocratas cosmopolitas e apátridas. Então, vejam, mais uma vez, a União Europeia, aqui é impossível não se reportar a União Europeia como exemplo. A União Europeia é o projeto globalista de maior sucesso que nós temos até agora. Então, e toda a problemática em torno do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, gira em torno disso. As pessoas estavam cansadas de decisões pertinentes ao Reino Unido estarem sendo tomadas em Bruxelas por burocratas, por políticos que não eram ingleses, não eram britânicos. Então, peraí. Ou seja, o poder está saindo do seio da nação e está indo para um corpo difuso de burocratas, cosmopolitas e apátridas, que respondem não às comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses burocratas. Então, ou seja, é uma elite burocrática que responde, que se reporta a si mesma e dane-se o que a nação pensa, importa, considera melhor, considera mais importante. Tá? Então, aqui a gente tem uma clara expressão do contraste, da contradição entre globalistas e nacionalistas. Tá? Então, se você não é um globalista, muito provavelmente você é um nacionalista. E aí, seguindo aqui, então, eu destaquei essa última parte, porque ela é muito importante. Né? Então, o globalismo é uma ideologia com uma hierarquia de poder que propõe a criação de um aparato burocrático dirigido por um corpo difuso
de burocratas cosmopolitas e apátridas. Prosseguindo aqui. Né? O que, no limite, significa substituição das democracias representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente. Então, essa foi uma outra questão que envolveu o Brexit. Então, nós temos a União Europeia como um projeto que não surge como um projeto globalista. A União Europeia não era uma proposta globalista no seu início, ela se transformou nisso posteriormente. Ela foi um projeto da globalização. A ideia do quê? De você fazer troca de mercadorias, né, transição de bens e serviços de maneira facilitada dentro dos países componentes da União Europeia. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, isso é globalização, isso é economia, e a União Europeia começa assim, mas ao longo do curso da história, ao longo do curso das coisas, infelizmente, vai se transformando numa outra coisa que não é mais isso. Então, a coisa deixa de ser econômica para passar a ser política. E é um regime tecnocrático e pouco transparente. Então, se o sujeito que está lá no interior da Inglaterra estão tomando decisões por ele lá em Bruxelas, ele não sabe, ele não compreende. Então a coisa vai, com o passar do tempo, se tornando pouco transparente. E isso é um forte argumento contrário a esse tipo de coisa. O que as pessoas não conhecem, as pessoas não controlam. Se elas não controlam, como é que elas sabem que todas as decisões tomadas estão sendo tomadas em favor delas? Elas não sabem. E se elas não sabem, isso precisa mudar, isso precisa ser removido, isso precisa parar de acontecer. Então, um regime tecnocrático e pouco transparente, no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro inicial e básico, mas já bastante considerável, do que é o globalismo, oferecido aí pelo nosso querido Felipe Martins. Tá? Então, o globalismo basicamente é isso daí. Agora, vamos lá. Reforçando aqui a questão do globalismo e da globalização. Então, globalização é um processo econômico, tá? Como eu já pontuei, e o globalismo é um processo político. A União Europeia seria o melhor exemplo disso que nós temos em termos práticos, em termos concretos. Tá? Claro, alguém poderia dizer, bom, se é globalismo, se estende pelo globo todo. Se estende pelo globo todo, então a União Europeia não pode ser, porque a União Europeia diz respeito a alguns países da Europa, sequer diz respeito a todos. Claro, é um projeto. Né? Vejam que ao longo dos anos, a União Europeia foi aumentando. Né? Aumentando. E se não tivesse vindo aí diversas ondas de críticas a esse aumento, ao agigantamento e etc., talvez a gente já tivesse com a Europa toda engolfada pela União Europeia. Tá? Mas então é um bom exemplo. O que o nosso chanceler Ernesto Araújo diz a respeito do tema globalismo? Ele diz, o globalismo está para a globalização, né? Ou seja, essa confusão que algumas pessoas fazem por incompetência intelectual, por não saberem. Então tem gente que não sabe, tem gente que acha que globalismo é uma outra palavra para globalização. Então quando você está falando mal do globalismo, você estaria falando mal da globalização, que é uma coisa aparentemente tão boa. Mas, na verdade, como a gente está pontuando aqui, são coisas bem diferentes. O globalismo está para a globalização como as mudanças climáticas estão para o climatismo. Então, ou seja, é um paralelo, né? E, assim, um paralelo que mostra como as duas coisas estão distantes. Então, por exemplo, do fato de que acontecem mudanças climáticas baseadas na estrutura da natureza, na estrutura geológica da Terra e por aí vai, e na influência do homem, talvez sim, talvez não, beleza, você pode concordar com tudo isso, mas daí a concordar com o climatismo, né, que seria a ideia de que você precisa mudar radicalmente a indústria, parar de ter automóvel, parar de ter filho, abraçar árvore, dar beijo em planta, o salto de uma coisa para outra é muito grande. Tá? Então, do globalismo para a globalização é mais ou menos a mesma coisa. Não são coisas radicalmente distintas, contraditórias, mas estão muito, muito distantes uma da outra. Mais do que as pessoas que não entendem a coisa conceitualmente conseguem
admitir. E aí, por fim, eu coloco aí a questão do problema do doutrinarismo liberal. Então, o que acontece? Os nossos amigos liberais, se é que eles ainda são nossos amigos, eles têm alguns problemas, alguns tiques mentais. Então, um dos tiques mentais que os liberais têm é enxergar tudo pela ótica da economia. Quando você enxerga tudo pela ótica da economia, você pode vir a achar que o globalismo é a consequência lógica necessária e boa da globalização. Isso pode acontecer. Bom, a partir do momento, então, que você implementa, que você incentiva, que você é a favor da globalização enquanto um processo econômico, bom, por corolário, por consequência lógica inevitável, você obtém o globalismo. O globalismo é a consequência inevitável da globalização, porque as forças econômicas vão levar a isso, né? ao apagar das fronteiras nacionais, porque no fundo, é assim mesmo. Né? Eu conheço vários liberais, que eu não vou citar o nome aqui, porque não convém, que dizem exatamente isso, que pensam exatamente isso. Eles podem ter alguma objeção ou outra à forma. Não, tem que ser um globalismo, mas sem o aparato burocrático. Mas o globalismo que está na mesa, o globalismo que está aí, não é esse globalismo ideal produzido pelo doutrinarismo liberal que só enxerga a economia. O globalismo que está aí é um globalismo que, entre outras coisas, agiganta o Estado. Né? Dá mais poder para burocratas, dá mais poder para políticos, que são todos... Ou seja, o liberal ele pode ser um aliado dos conservadores, dos nacionalistas, dos populistas, aí num bom sentido, desde que eles tirem essa roupa de doutrinarismo liberal. Então, olha, se faz bem para a economia, então faz bem para tudo. Se faz bem para a economia, passou em todos os critérios. Logo, seja lá o que for esse tal de globalismo, ele é bom, porque ele vai... Né? Por exemplo, onde que o doutrinarismo liberal pode errar aqui também? Bom, globalismo significa que as fronteiras nacionais são cada vez menos importantes. Se as fronteiras nacionais são cada vez menos importantes, a gente vai ter uma consequência muito grande aí, porque a gente considera a imigração. Mas a imigração é 100% boa. A imigração é 100% boa por quê? Porque você traz mão de obra. Né? Então, olha, mão de obra, barata ou não, mas mão de obra, que muitas vezes a gente sabe que vai ser a mão de obra barata, gira a roda da economia. Logo é bom. Então vocês, conservadores aí, vocês não entendem. Tá? Porque imigração em massa é maravilhoso. Porque não tem nenhum aspecto cultural aí para a gente considerar. É só economia. É só o fato da mão de obra que vai girar a engrenagem da economia. Então esse é um outro momento, um outro ponto onde o doutrinarismo liberal pode ser uma pedra no sapato aí, nossa, quando a gente vai se posicionar contrariamente ao globalismo. E aí, para encerrar, caminhar aqui para o encerramento dessa primeira aula, um pequeno intervalo histórico a respeito do globalismo. Né? A gente vai tratar bastante de história ao longo desse curso também, mas vamos começar aqui com um primeiro pequeno intervalo histórico. Todo imperialismo foi, em certo sentido, globalista, desde o Império Romano. Por quê? Então, vejam, globalismo é a ideia de você ter um poder que se estenda o mais... Né, é uma coisa que tem que se estender para o máximo possível além das fronteiras nacionais. Bom, quando o Império Romano começa, evidentemente, em Roma e vai se expandindo, o que ele está fazendo é tornando o território romano cada vez mais global. Tá? Então, todo o imperialismo foi, num certo sentido até hoje, globalista, no sentido de que todo império desejou cobrir o globo todo. Olha, o mundo inteiro ser romano, o mundo inteiro ser comunista, o mundo inteiro ser nazista. Todo projeto de poder imperialista, foi globalista, num certo sentido, tá? Desde o Império Romano. Então, isso é uma tendência histórica também, não apenas do Ocidente, mas vamos focar aqui no Ocidente, que é onde a nossa reflexão se escora primeiramente. Outro ponto, globalista, né, o imperialismo é globalista no sentido que, pelo menos em teoria, deseja estender seu domínio para todo o globo.
Então, e aí eu cito aqui o debate entre o Olavo de Carvalho e o Paulo Roberto Almeida, em que o Paulo Roberto Almeida coloca como objeção, esse negócio de globalismo é bobagem, porque nunca existiu e provavelmente nunca vai existir um poder que se estenda pelo globo todo, né? Então, mas olha só que interessante. Isso nunca impediu que existissem impérios. Os impérios estenderam o seu domínio pelo máximo de território possível. Só não estenderam seu poder para todos os territórios porque não deu, mas não porque não quisessem, porque queriam. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A teoria imperialista é estender o seu poder para o globo todo, o máximo possível, e idealmente para o globo todo. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é, o fato disso ser materialmente impossível, até onde a gente consegue pensar, isso não quer dizer muita coisa. Né? Porque aí isso é um argumento do Olavo. Nesse debate, o Olavo diz, bom, a economia planificada do comunismo também não é realizável na prática. Agora, isso nunca impediu que os comunistas tentassem fazer isso. Né? Então, vejam, o fato da coisa ser materialmente impossível não quer dizer que aqueles que acreditam nessa teoria não vão tentar fazê-la. Tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa ter claro também. Então, a questão é a aspiração, ou seja, o que um globalista aspira, o que um globalista quer, e não a possibilidade real disso se concretizar plenamente. Tá? A gente está no mundo tecnológico, a gente está cada vez com mais capacidade de controle. Então, assim, dizer que é 100% impossível um poder global, um poder totalmente global, não sei, talvez em alguns anos isso não seja mais impossível. Mas mesmo que seja impossível, e sempre seja, isso não é um problema. Isso não é um problema porque vão existir pessoas que acreditam nisso e vão existir pessoas que vão estar propondo isso para que se estenda pelo máximo de território possível. Tá? Então isso não é uma objeção à ideia do globalismo. Aí o que nós temos aqui? Eu coloquei alguns mapas, algumas figuras para ilustrar aqui. Então a gente tem, olha só, o que era Roma. Roma, no século IV a.C., era esse ponto aqui, vermelho, né, onde está escrito aqui Roma, logo abaixo aqui, abaixo e dentro, né, do território dos etruscos, Roma era esse pontinho pequeno aí. Então, Roma em 4 a.C. era só isso. E o que era Roma no século II depois de Cristo? Roma era tudo isso em laranja. Então, olha só. O Império Romano, os romanos eram imperialistas. E o que imperialistas fazem? Imperialistas tentam expandir o seu território o máximo possível. Vocês acham que os romanos não estenderam mais e mais e mais o seu território porque eles não quiseram? Não, eles não estenderam porque eles não puderam. Mas eles queriam. Eles queriam. Ou seja, o objetivo último era estender o seu poder pelo globo todo. E isto, que foi chamado de imperialismo, a gente pode chamar de globalismo também. Essa tese não é minha, ela é a tese de Oran Razzoni no livro A Virtude do Nacionalismo, mas eu acho que ela é tão simples que ela se torna evidente a qualquer um que a compreenda. Tá? Então, os impérios são isso, os impérios são assim. Então, nessa primeira aula, a gente definiu o globalismo pelo contraste com a globalização. Aqui, perto do término, eu trago algumas outras referências sobre globalismo. Por quê? Porque este curso não é um curso exatamente sobre globalismo em si. Claro que com essa aula aqui você está com um aparato já para entender o que é o globalismo. Mas é um curso sobre as raízes do globalismo. Então, de onde vieram as ideias globalistas? O curso é sobre as raízes do globalismo e não sobre o globalismo em si, como eu estava dizendo. Muitas referências sobre teoria globalista você encontra nas notas de rodapé do livro A Virtude do Nacionalismo. A capa do livro vai aparecer aí mais cedo, mas é este livro aqui, foi traduzido pelo Evandro Pontes. Então, nas notas de rodapé desse livro, vocês encontram muita teoria a respeito
de autores e das discussões das ideias globalistas. E eu ainda trouxe aqui pelo menos uns 7, 8 autores que tratam de globalismo de um ponto de vista teórico. Então aqui não é uma exposição da doutrina globalista no curso, tá? Poderia ser, mas não é. Existem cursos já feitos para isso. Não é o meu propósito aqui. Mas para quem está vendo isso aqui e tem interesse nesse assunto, pode dar um print nessa tela ou me pedir, enfim, mas você anota, tira um print, enfim. Todos esses autores que eu coloquei aqui, eles tratam de doutrina globalista, digamos. Definição, autores, ideias e por aí vai. Perpassam ali pela questão das origens, das raízes, que é mais o foco nosso aqui, mas vão além, expondo a doutrina globalista. Então, Carol Quigley, Michael Skuyans, Henry Lamb, Nicholas Hager, Ted Flynn, Alan B. Jones, Cliff Kincaid, Gary Allen, Edward Griffin, William Jasper, John Fonte, Pascal Bernardin, que é conhecido, né, que tem o livro Maquiavel Pedagogo e um livro sobre o Império Ecológico, e o Ian Bremmer. Ian Bremmer também, acho que em relação aos anteriores, é mais conhecido. Então, esses dois últimos tratam de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista científico do globalismo, né, que também ajuda aí quem quiser eventualmente trilhar esse caminho, a refutação da ideia de que o globalismo é uma teoria da conspiração. Então, vocês têm aí referências nesse sentido, para poder estar bem armado aí com várias cartas na manga para combater a turma da teoria da conspiração. Bom, então esse é o término aqui da aula número 1 e sejam bem-vindos a assistir a aula número 2, que vem aí logo na sequência.